TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E ele já está conosco, Guilherme Cunha. Gui Cunha já está com a gente. Será que os cabelos do Gui Cunha voltam a ser ameaçados aqui com essa queda da Vale no dia de hoje? A Vale acelerou perdas agora à tarde. E aí, Gui, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde pra todos, canal do YouTube, canal do Station, aplicativo do TC, tamo junto! Dia de hoje, Medina, apesar de todos esses apesares, nós tivemos 1h30 de alta volatilidade, depois o mercado simplesmente, estacionou em busca agora, inclusive nos próximos minutos, ajuste diário de dólar e também uma região no índice futuro que é os 119 mil pontos. Nós cantamos essa bola pelo Expresso da Manhã e exatamente nesse segundo está em cima dos 119 mil pontos. Então, quem fez, acabou fazendo realmente até meio-dia. Período da tarde foi 10 pontinhos para cima, 10 pontinhos para baixo no dólar e o índice basicamente em cima desse ponto. Maravilha. O Gui Cunha com a gente, você pode mandar já a sua dúvida, o seu pedido de papel, de algum ativo específico para o Gui trazer a visão dele também. Mas então, o Gui, mercado, você vê ele mais paradinho agora à tarde? Tivemos, né, no início do programa aqui, um recuo um pouco mais forte, o Ibov inclusive tocou as mínimas, mas agora volta o Ibovespa para o patamar dos 117 mil pontos. No restante, Gui, o que mais tem que chamar a atenção hoje que pode ainda se consolidar ou não até o fim do pregão? Excelente, Medina. A Bolsa Brasileira, ela encontra-se nesse sentimento, na verdade, do caiu comprou, aguardando, de fato, algumas boas confirmações para que haja um rumo mais inteligente para prazos maiores, porém, é o grande aprendizado que a gente sempre trouxe aqui para os nossos ouvintes. Nada irá subir numa determinada linha reta sem antes obter uma correção, seja ela via preço, seja ela via tempo. Então, na semana passada, nós tivemos via tempo, teve uma alta de 0,20 e essa semana, por mais que houvesse a ata do Copom, nós tivemos aí uma perspectiva de alta, o mercado não consegue mais tracionar naquela mesma velocidade que nós víamos nos últimos um mês e meio. Vejo que esse compasso de espera, Medina, acaba sendo até sexta-feira que nós temos um dado extremamente relevante que é o PCI. Então, esses dados de inflação lá nos Estados Unidos balança a roseira para curto espaço de tempo e também sai no último dia do mês de junho de 2023, fechamento de semestre, onde os fundos de investimentos adequam também bastante as suas alavancagens. Então, tecnicamente, entre hoje e amanhã, nós iremos ainda ter alguma movimentação mais lateral. O que seria essa movimentação lateral? Apesar de tamanhas oscilações pela manhã, morre o pregão e você pode ver que não há uma distorção no mercado Ibovespa as grandes empresas. Vale cai 2, mas aí subiu 1,5 ontem, então ela fica meio perto do 0 a 0. Petro sobe, mas também caiu, então fica ali um negativo muito pequeno. E o Itaú, idem. Então as grandes empresas da nossa bolsa estão andando de lado e quem vem corrigindo mais é as small caps que subiram meio que sem sentido, aquelas empresas que subiram sem volume, essas sim acabam se apertando um pouco mais nesse curto espaço de tempo. Quando a gente fala do pregão de hoje, o que pode trazer uma reviravolta e o que está incomodando muita gente é o varejo, né? O varejo, via nesse exato segundo, está no 0 a 0, bagunçando ali o sentimento do trader e também do investidor. Já a Magazine Luiza responde um pouco melhor, tem uma alta de 0,90, foi o meu destaque final da data de ontem. Então o varejo ou anda logo ou vai ficar congestionando indo para baixo. O que mais me chama a atenção na data de hoje nem na verdade é a Vale, é a companhia Marfrig que está querendo perder os R$7. Então perdendo os R$7 aí Marfrig não é interessante para aquele movimento de curto prazo que nós estávamos imaginando lá para o cenário de 8,50, ela começa a embicar novamente, infelizmente, lá para os R$6,20. Esse tipo de queda graficamente não é legal, mas a gente classifica como uma oportunidade para as próximas semanas. Perfeito, Gui. Sobre Marfrig exatamente, você enxerga algum motivo específico fora esse fluxo no vendedor na Bolsa Brasileira para justificar? Porque vem mais um dia seguido de queda em Marfrig, o setor de proteínas como um todo, né, Gui? O que está no radar para o setor?
O setor inteiro não conseguiu corresponder no seu movimento de alta. Quando a gente fala do fundamento dessas companhias, ainda nada mudou, né? As empresas possuem uma margem muito apertada e o segundo trimestre não tende a vir melhor, né, do que o primeiro. Mas as expectativas para o segundo são muito boas, né? Principalmente com os últimos movimentos que trouxe da China. Então essas quedas podem sim ser uma oportunidade. Marfrig acima de 7,50 deixava o investidor sonhar. Agora, a parte técnica sugere o 6,20, mas eu vejo que quem está ansiosão aí, louco para comprar alguma coisa na bolsa, Marfrig para prazos maiores, tá pagando legal o objetivo de 8,50 e depois R$10, inclusive, no lendário Rush natalino. Perfeito. Bom, ainda inclusive sobre isso, né, o no setor de proteínas, envolvendo mais principalmente o frango, né, a gente pensa em BRF, que é a questão do Ministério da Agricultura ter registrado o primeiro caso de gripe aviária em aves de criação para subsistência. Ainda não é em granja comercial, né? Granja de subsistência de consumo próprio. Mas já temos uma primeira repercussão sobre isso, né, Camila? Pois é, Medina, o Japão suspendeu temporariamente as compras de carne de aves produzidas no Espírito Santo, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABAPTA. A comercialização com os demais estados continua normalmente. A decisão vem depois do Ministério da Agricultura e Pecuária registrar o primeiro caso de H5N1 em aves de criação para subsistência, ou seja, aquelas que são para o consumo próprio. O caso se trata de um ganso que estava em uma propriedade de cria que também tinha um pato, um marreco e uma galinha. Até a tarde dessa quarta-feira, o Brasil não registrou nenhum caso em aves de criação comercial. Ainda assim, o Japão já não importava os produtos do Espírito Santo, segundo a própria nota da associação. O país é um dos que mais compra carne de aves produzidas no Brasil, representando 11% do total vendido para fora em 2022, aponta o Comexstart, que é um portal de estatísticas de comércio de exterior brasileiro. Ele só perde para a China e acaba empatando ali com os Emirados Árabes Unidos. A associação ainda disse que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde Animal, que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial, Medina. Certo. Ô Gui, essa decisão do Japão põe em alerta, principalmente BRF? Boa, você matou a charada logo na pergunta. BRF é o destaque negativo para essa notícia. Então, meio que contaminou o setor, mas sem sentido. Quem tem um impacto mais forte, principalmente nessa parte de frango, é a companhia BRF, que embicou o gráfico. Você vai pegar exatamente aquela congestãozinha ali nos R$ 7,30/R$ 7. É ali que o mercado vai penalizar mediante essa notícia. Então, vida difícil para os comprados aí no setor de frigorífico. Já fazem algum bom tempo, mas BRF estava deixando sonhar, se eu não me engano, chegou carinhosamente beijar lá os R$10, mas não conseguiu manter boa performance e tende a atrasar o lado de BRF o segundo semestre, esse tipo de noticiário. Então, JBS está ficando bom para trade, a gente sempre vai falar isso, quer aprontar uma dia após dia, JBS, a região técnica está favorecendo bastante o trader scalper, de pegar poucos centavinhos, ela está sendo bem técnica aí dentro dos pontos de suporte e resistência, tanto na compra como também na venda. Agora, a Marfrig continua sendo o nosso grande destaque para o investidor. Sobre esse caso do Japão, né, para deixar registrado, provavelmente está chegando agora, foi um caso registrado em aves de criação para subsistência, para consumo próprio. O Brasil até agora não registrou nenhum caso em aves de criação comercial. Mesmo assim, o Japão, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, decidiu por uma suspensão temporária de compras de carnes de aves produzidas no Espírito Santo, onde esse caso foi registrado. Nos outros estados, como a Camila bem reportou, a comercialização segue normalmente, mas fica esse sinal de alerta com esses casos de gripe aviária aqui no país. 3h47. A Camila tá separando as perguntas da galera também, mas, ô Gui, durante a manhã, né, no Expresso da Manhã, você e Léo Levati conversando muito sobre o evento também dos bancos centrais pelo mundo. O evento terminou, né, ô Gui?
Algo que você tira que te chamou muita atenção, que foi o principal destaque do evento, das falas de Jerome Powell, Christine Lagarde, Andrew Bailey, todo mundo falou hoje, Gui. Boa, foi um pouco mais do mesmo, só que com alguns insights que foram bem interessantes, principalmente quem matou essa charada foi o próprio Léo Levati, que nós temos aí uma perspectiva do Jerome Powell a respeito de um aumento de zero, ele já está fazendo isso, né? Aumenta 0,25, estanca, aumenta 0,25, estanca. Se seguir esse ritmo, que foi o que ele propôs através da sua fala hoje pela manhã, esse aumento de 0,25 estancar e o próximo aumento de 0,25 é num momento muito importante, que é o rush natalino deles, né? O consumo americano em novembro e dezembro ele é gigantesco, aonde tende a vir dados de payroll mais agressivo e dados de inflação correlacionado da mesma magnitude. Então, cada vez mais, vai correlacionando na nossa tese que faz sentido algum o S&P 500 estar acima dos 4.200 e foi contaminado por esse grande movimento das empresas de tecnologia, né, mediante a inteligência artificial. Então, materializando esse insight que o Jerome Powell nos trouxe de um tom mais duro, né, de não realmente encerrar ciclo de alta lá nos Estados Unidos, inclusive ser meio que, entre aspas, obrigado a fazer esse aumento num timing muito importante da economia americana, vai gerar um conflito de novas altas dentro da companhia, dentro do ativo S&P, que vem aí na nossa movimentação na sobrecompra. E o insight negativo que isso nos traz, apesar de não soar como preocupante, é extremamente preocupante para o nosso câmbio no fim do ano, porque nós vamos estar caindo a taxa de juros aqui no nosso país, 0,25 ou meio, a gente vai viver e vai acompanhar, e lá vai obter mais uma alta de 0,25. Essa alta de 0,25 proposta na próxima reunião, matematicamente dizendo, se eu fosse estrangeiro, eu já começaria a repatriar um pouco do meu dinheiro exposto aqui no emergente para poder ganhar em dólar dentro do meu país tranquilamente. Agora, mais 0,25 em novembro, o impacto é na Bolsa Americana e também aqui no nosso câmbio. Perfeito, ô Gui, 3 horas e 50 minutos, as perguntas estão chegando, a gente está separando, mas antes, a gente trouxe mais cedo um urgente no painel Mover Pro, de uma entrevista do ministro Fernando Haddad, que vai ao ar essa noite à Globo News, anunciando que o governo vai ampliar, né, o programa de incentivos aos chamados carros populares. E agora surge uma outra informação da CNN Brasil, que é um outro urgente no painel Mover Pro, que o governo vai colocar mais 300 milhões de reais para programas de carros populares para contemplar as locadoras. Informação de agora no painel Mover Pro. Vai ter então esse ajuste por parte do governo que vai prorrogar esse programa de incentivo e, de acordo com a CNN, o governo vai liberar mais 300 milhões de reais por meio de um ajuste na medida provisória. Até agora foram usados 420 milhões de reais em créditos tributários. Com essa medida, então, o programa que era de 500 milhões para automóveis sobe para 800 milhões de reais. A duração máxima do incentivo vai continuar sendo de 4 meses. Mas, ô Gui, aí eu queria te ouvir do ponto de vista como isso interfere, se é um incentivo para locadoras, como as locadoras aqui da Bolsa Brasileira, a gente vê Localiza, Movida também, podem ser impactadas com essa notícia. Do ponto de vista fiscal também, o que mexe, Gui? Boas, excelente. São exatamente essas duas diretrizes, primeiramente falando direto e reto para as locadoras de veículos. Que caos, né? O primeiro estímulo gerou uma bagunça a respeito do quadro de cotação de Localiza e também de Movida. E aí, quando adiou esse movimento a respeito de ser possível mais um mês do estímulo dos carros populares fora das locadoras, o mercado ficou chato e penalizou. Se você puder, Medina, coloca um dia que isso vai ficar cada vez mais evidenciado para o nosso ouvinte. Bora lá, é isso. Nós tivemos aquele começo da queda nesse volumão aí em junho, quando saiu a notícia. Localiza entregou bons resultados, etc., e ficou basicamente congestionado. Movida ainda acabou tendo uma volatilidade um pouco maior com a notícia. O cenário desses estímulos, seja para a locadora, agora a locadora vai dar uma ajuda. O maior problema de todos
usados é a FIP dos carros que vem cada vez mais reduzindo. Então, o mercado já começa a penalizar o movimento do estoque de Localiza e Movida, que é carro. Né? Então, elas tiveram uma alta significativa na pandemia, tiveram uma alta no ano de 2022, um crescimento mais tímido em 22 e vai ter que pagar a conta no ano de 2023. Não tem como, porque o valor dos carros estavam totalmente errados. Né? Então, muita gente tinha carro de 2015 e 16, estava vendendo basicamente pelo mesmo preço, devido a esse boom da FIP. Então, esses estímulos ajudam a controlar um pouco do mau humor que poderia trazer para a Localiza e Movida, cada vez mais a FIP caindo e cada vez mais os estímulos sendo adiados. O insight mais interessante é para Porto Seguro, esse movimento de cair a taxa de juros que poderia impactar a seguradora, cada vez mais que a FIP vai reduzindo, a Porto vai subindo 4 de cotação. Então é mais um insight, é mais uma positividade para Porto, porque se continuar caindo a FIP, principalmente dos usados, bateu! Deu sinistro, a Porto cada vez mais vai reduzindo o seu risco. Lembrando que a pólice anual, o jovem empreendedor motorista pagou um seguro muito mais elevado com a FIP de um ano atrás. Então, o Porto Seguro dá risada cada vez mais que esse noticiário sai, e as locadoras só tiveram um airbag, né? Só tiveram um respiro, mas ainda continuam pagando caro o movimento da precificação do seu estoque. Certo, o Gui Cunha participando com a gente, tem informação da CNN, governo liberando mais 300 milhões de reais para o programa de carros populares. Ficamos de olho aí em mais repercussões sobre esse assunto. 3h54, daqui a pouco a gente fala de dólar. Vamos trazer as perguntas da galera, Camila. Pessoal mandando mensagem aqui pra gente. Quem você separou aí que mandou perguntas para o Guilherme Cunha? Olha, Medina, vamos começar então lá pela Station, porque o Rafael Gomes Machado, ele quer saber se vale uma entrada para giro rápido em Pets, Gui. Putz, Pets, vamos lá. Pets, ela tem um problema muito sério, que ela bateu o seu alvo e vomitou, desculpa a palavra, eu acabei de ler aqui no TC, mas vomitou de um formato idêntico, né? E desenha exatamente o que a gente sempre trouxe aqui para a nossa audiência. O que é? Onde tem rasgada, onde vai ter congestão, tem congestão, e a rasgada está vindo numa mesma intensidade. Por quê, pessoal? Eu vou repetir e a gente precisa sempre lembrar disso. A IPO de Pets foi uma promessa muito grande e ela foi uma nova entrante dentro da bolsa, né? Então era um varejo de pet, quando todo mundo estava fazendo o quê? Gastando uma grana com o mundo pet. Então eu cheguei a ver muitas das vezes a pessoal de alta renda botando o cachorrinho na mochila ali na bolsa e, a Pets estava atendendo de formato agressivamente esse público. E a classe média, a média alta, idem. Quando nós tivemos esse cenário um pouco mais crítico, taxa de juros mais elevada, endividamento das famílias, a busca do alternativo virou, a respeito de pet, acabou virando muito grande. E aí os balanços foram impactados. Só que o primeiro TRI deu uma salvada, né? O primeiro TRI começou a demonstrar um cenário um pouco melhor para a companhia, que tinha preço-alvo lá nos R$7 e foi buscar os R$7, inclusive ultrapassou os R$7. Esse é o contexto. Contexto negativo, Pets foi para a bolsa, levantou bilhões, gerou uma promessa muito grande. Eu não paro de ver novos entrantes, inclusive entrantes grandes, não é só entrantes de bairro não, tem Cobase, tem outras empresas aí que acaba fazendo uma retirada do market share de um formato bem agressivo em cima da Pets. Respondendo o nosso ouvinte, só lá no 5,80. Para poder pegar essa faca caindo e fazer um trade rápido na compra, é só lá nos R$5,80. Basicamente, o início dessa estrutura, dessa ordem compradora. Caso contrário, se você antecipar aí nos R$6,20, você vai tomar naturalmente uma queda minimamente até os 5,80. Tá todo mundo saindo de Pets. O Arquigrafista dizendo que a Pets está desenhando um arco da princesa, hein, Guilherme Cunha? Que realeza. Aqui o Arquigrafista, o nosso investidor mascarado do almoço de negócio. Camila, mais perguntas que chegam para o Gui. Vamos lá então, agora a gente vai lá pro YouTube. Se você quiser participar, manda o seu papel no chat, tanto o WhatsApp que tá aqui na tela, quanto no YouTube, quanto na Station, que eu tô de olho aqui. O Anderson Greio, ele quer saber se vale uma entrada em BRAP 4, Gui.
Cara, BRAP4 tem uma alta exposição em Vale, né? Que tá andando aí de lado, barra chateando muito investidor. Então eu esperaria também um rompimento mais inteligente para cima da companhia Vale, que BRAP4 vai andar num formato bem semelhante, barra idêntico, inclusive. Então eu ficaria de fora de Vale e BRAP4 agora, se for para tiro rápido. Se for para segundo semestre, oportunidade. Todas essas quedas estão sendo oportunidade de acumular em busca de Vale 72,90 e depois 84. O BAP4 vai andar dos seus 20 e pouco nas mesma intensidade da Vale. Mas enquanto não confirmar, inclusive Ibovespa futuro ficando aí, se conseguir ficar acima dos 119.500, é bem positivo. Caso contrário, a gente pode continuar obtendo uma correção na bolsa, né, bem devagarinho, e vai penalizar o trader de curto espaço de tempo, seja em BRAP4 ou em Vale 3. Boa, vendo aqui no YouTube também, o 4x4 Expedicionários, ele quer que você volte a falar de Dux, porque está em short e hoje ela deu uma recuperada. Ele quer saber se ele deve continuar acreditando no viés de baixa, Gui. O viés de baixa ele não é longevo, né? Ele caiu, o papel que chegou a cair 12, 13%. Deixa eu pegar exatamente qual que seria o alvo final aqui, mais otimista é 16,07. Então, para onde que Iduc Participações poderia voltar nesse short monstruoso que bateu máximas em R$ 21,18, 16,07. Mas o papel ainda detém boas recomendações, o noticiário corporativo ele é bem positivo para a companhia, então tem que tomar cuidado aí, se está no short ganhando dinheiro, que eu acredito sim, né, caiu nesses últimos 4 dias, a recuperação de hoje ela é bem menor, vai protegendo o seu lucro, tá? Eu acredito que os 16,07 tende a ser uma realidade nos próximos dias, de novo, principalmente se o índice futuro ficar abaixo dos 119.500, tá? E do que participações não vai sozinha ganhando destaque no Ibovespa, não. Boa, voltando aqui para o YouTube, o Cacá Nunes, ele quer saber sobre Sebave. Sebave não vai, né? Ei, companhia que fingiu que foi, também não foi, tá igualzinho a Marfrig. Sebave tá rompendo aí a região dos R$ 5, e que nem o Eike colocou o nome da figura, eu vou falar agora do Sebave aí. É o bebê abandonado na ilha com a bandeira sem o mastro. Nossa. Esse é o desenho, complexo, é um case complexo de Sebave. Dramático. E agora tá arrumando pros 4,73 e 4,44. Movimento de baixa, né? Tendência de baixa, claro. Não conseguiu ficar acima dos R$ 6. Quem quiser pegar a oportunidade para prazos maiores, vai ter que ser paciente. Anota aí, 4,73, 4,44. Esses são os destinos que eu tenho aqui no estudo. 4 horas, hein? Daqui a pouquinho mais perguntas para Guilherme Cunha aqui no Expresso da Tarde. Mas, ô Gui, vamos falar mais sobre o Dolinha? Mais movimentações a respeito do dólar futuro subindo no dia de hoje, subindo 0,90%, R$ 4,840. E aí, ô Gui, com base no ajuste que tá saindo nesse momento, dá para mexer em ainda alguma coisa no dólar ou é melhor esperar para amanhã, hein, Gui? Bora, vamos lá, porque esse dólar hoje ele foi polêmico, tirou o sono de muita gente, ou quem acordou com muito sono ficou acordado rapidinho com a grande oscilação que o dólar trouxe pela manhã. Contexto, Medina, primeiro de tudo, DXY ou o famoso DXY, ele já acordou meio de ressaca, acordou de 0,18, 0,20% de alta, e a todo momento nós fomos flagrando as suas máximas intradiárias, até principalmente o evento das 10 horas com 30 minutos, quando a Christine Lagarde, junto com o Jerome Powell, começaram a falar. Foi ali que bateu-se as máximas. Trazido nesse contexto, né, o dólar se valorizando, aí chegou a bater 0,60 de alta o DXY. Então, o dólar valorizando no mundo inteiro não seria no emergente, que seria o extremo oposto. Então, o que aconteceu logo de imediato? Vai acontecer a rolagem na sexta-feira. WDON encerra, começa o WDOQ. E o contrato WDON ele está extremamente vendido, né? Ele saiu dos 5,10 e foi buscar as mínimas lá nos 4,752. Então teve muita zeragem no dia de hoje. Então, dia quando o mercado já entendeu esse cenário do DXY e as falas do Jerome Powell e Christine Lagarde, quem estava vendido aqui na bolsa, no dólar, encerrou a posição. Quem está na venda encerrar a posição, seja de lucro ou de prejuízo, também é uma compra. E quando foi aumentando esse desgaste do DXY, né, cada vez para cima, foi chamando os movimentos para cima no dólar, que para nós esgotou, tá? A gente está numa posição vendida
vendida de dólar, já tem uma parcial, a gente só está esperando o alvo. O alvo do WDON que nós temos aqui é o 4834, mas faz mais de 3 horas que ele está andando de lado. Então, acredito fortemente que vai buscar. Agora formou o ajuste no 4840, então a gente começa a ter uma referência, né, que não vai se desgastar muito mais para cima ou para baixo, mas eu vejo que ainda hoje o dólar pode buscar 4834, ele é um ponto interessante, vira um grande suporte, por isso que é o final do objetivo dessa venda de hoje, e o insight para amanhã é o 4855. Tá, então, quem acredita, não é o meu caso, não é o cenário base, mas quem está pessimista, falando que o dólar vai voltar para R$5, blá, 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 e etc., 4855 virou ponto bipolar. O que é isso? Se amanhã abrir e na primeira 1 hora ficar acima do 4855, ele pode realmente querer voltar para a faixa dos R$4,90 até sexta, que é a rolagem do contrato. Aí volta tudo, o dólar WDOQ, ele tende a ser ainda mais vendedor do que o N, em busca dos objetivos lá na faixa dos R$4,60. Então não pode errar time, o viés do dólar é claramente baixista, tá rolando muita zeragem pro vencimento, acabou o vencimento, eu só vejo queda pro dólar novamente. Boa, Guilherme Cunha, 4 horas e 3 minutos, você participa aqui conosco do nosso Expresso da Tarde. E deixa o seu like, estamos com 1.370, a meta hoje é simples, em 1.400 likes. Ibov, 117.017 pontos, 0,43% de queda. E as perguntas que chegam, Camila, vamos trazer mais ouvinte para a conversa. Então vamos lá, porque lá no YouTube tem bastante gente participando. Luciano França, ele quer que você fale sobre 3R Petroleum, Gui. RRRP3, 3R Petroleum, cara, 3R é um case de amor e ódio para muitos dos traders, operadores, investidores, porque a Junior Oil mais barata é ela, em questão de distância de preço de cotação para preço justo, isso a gente já cansou de falar, o mínimo que deveria estar valendo uma 3R Petroleum é a faixa dos R$43. Pasmem, pessoal, o papel está aí nos 30, né? Então, a gente tem um upside bem interessante para 3R Petróleo. Por que não vai 3R Petróleo, Prio 3 e Petro Recôncavo? Porque o petróleo não dá trégua. O petróleo caiu, se estabilizou e quando finge que vai subir, o que acontece? Marretam o petróleo de novo em busca de um rompimento de um forte suporte na faixa dos $71. Então, embicou esse petróleo para baixo, os junior oils impactam diretamente. Então, ou você compra 3R e esquece preço, você está olhando o objetivo lá para o começo do ano que vem, com todo esse ciclo de aquecimento que tende a retornar no segundo semestre e o petróleo subir, e aí 3R, Prio 3 principalmente, que tem melhor fundamento, sobe e é sucesso, ou você tem que esperar sentado, voltar na região dos R$28 pelo menos, para você começar a comprar numa região técnica mais favorável, em busca dos 33 daí. Não é mais os 43, é os 33 que virou uma grande resistência para o papel. No curto espaço de tempo tá no meio caminho, chato pra caramba. Boa, Gui. Tô vendo aqui lá na Station que o Rafael Sampaio, ele quer saber se dá tempo de entrar em CSAN. Se dá, hein? CSAN virou uma grande movimentação, seja para trade especulativo de curto prazo ou até mesmo de olho no segundo semestre, carregar ali para uma movimentação de dividendos, tá? CSN, então, tá congestionado, tá andando de ladinho, quedas podem ocorrer até a faixa dos 12, tá? Então, putz, tracionou, mau humor na bolsa e tudo mais, obviamente que ela vai cair e vai buscar os R$12, mas o grande objetivo para a virada do semestre, curto espaço de tempo, tá? Os próximos meses é buscar a faixa dos R$15 e durante esse período, que tem um upside interessante, você consegue contemplar um bom dividendo no meio do caminho. Vejo que é um trade legal, tanto para curtíssimo espaço de tempo, como também aos mais ousados investidores, olhando aí para prazos maiores, o upside, mais dividendos. Boa, tô olhando aqui também lá no nosso canal do YouTube, porque o Alexandro Degan, ele quer que você dê uma olhada em TRIS 3. TRIS 3, a gente chegou lá pela manhã,
essa companhia e já meio de olho de colocar dinheiro no bolso, tá, pessoal? A atriz chegou a bater uma máxima lá nos R$ 5,87. É uma região bem forte ali que sugere já uma parcial ou contabilidade de lucro e assim o mercado está fazendo. O que vem acontecendo dentro das grandes companhias aí, relatórios research, é começar a reduzir a recomendação de compra para neutro, reduzir o preço teto das empresas de energia após o leilão ter gerado uma alta muito agressiva e, obviamente, especulativa. Então, não será todas as transmissoras aí que vão receber a bonificação, então o mercado está começando a colocar lucro no bolso. Tecnicamente, ela está testando um suporte muito importante aí, na faixa dos R$ 5,11, tende a aparecer alguns compradores defendendo o preço. Mas se romper, fica chato, hein, pessoal? Se romper, tem os 4,40 em tris. Você vai devolver provavelmente todo o lucro que teve essa alta recente. Não gosto de tris com o que ela está se mostrando, não só no gráfico, mas como o setor de energia em todo. Bom botar dinheiro no... Eu nunca vi fazer mal alguém botar dinheiro no bolso. 4h08, você continua participando e mandando a sua mensagem aqui pra gente no Expresso da Tarde, fazendo parte aqui do nosso programa. Bom, o Ibov em 116.999 pontos, deixa o patamar do 117 agora. Ô Gui, vamos falar um pouquinho sobre o setor financeiro? Porque a gente tem Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, arrastando o Ibov junto com a Vale, hein? E esse setor aí, ô Gui, vai ficar pesado por um tempo? Vai nada, Medina. É o setor que pode, inclusive no segundo semestre, tomar um pouco do protagonismo das construtoras, tá? As construtoras não pararam de subir. Hoje eu vi a companhia Tenda bater o seu famoso R$ 10. E Tenda, hein? Foi que foi. Só que as construtoras, apesar de tudo, de ter a queda de juros e etc. a favorecer, elas tendem a estabilizar e ter uma alta um pouco mais tímida no segundo semestre, porque elas já mais do que dobraram durante o primeiro semestre. Banco ainda não andou. Banco é o segundo colocado no ano aí em questão de setor que tem o seu upside, que teve a sua valorização, mas existe, por exemplo, o Itaú, que ainda não bateu o seu preço-alvo em 30, Bradesco já bateu, Banco do Brasil já bateu, e é interessante essas quedas, porque elas vão ser oportunidades significativamente para comprador e investidor. O que a gente tem que tomar atenção para o sistema financeiro bancário, setor financeiro bancário? Qual empresa você vai comprar? Qual o risco você está querendo comprar? Então, o Banco do Brasil, no nosso entendimento, cinquentinha está no preço. Né? Então, você precisa comprar uma expectativa de um balanço do segundo trimestre melhor do que o primeiro por causa do agro. Se você acredita nisso, Banco do Brasil ainda vai deter múltiplos baratos e tendo uma expectativa de novas altas. Bradesco é o PDD. Né, de olho no PDD, lembrando que ela tem de via, que tem um risco sacado a ser contabilizado de quase R$ 1 bilhão e pode ser obrigado o Banco Bradesco a provisionar parte desse movimento. Itaú tem um upside, mas é pequeno, né, então é R$ 30, só se trouxer um resultado do segundo tri estratosférico, eu acho que vem bom, mas dificilmente vem acima do primeiro, que foi muito forte, foi uma paulada o resultado, então você tem que olhar mais para dividendo o Itaú Unibanco, e por fim Santander, a gente acabou de ver que Barsi estava falando em evento de BTG Pactual, ele tem uma participação em Santander, me deixou surpreso esse cenário, mas Santander tem aí aquele movimento do PIS/COFINS que pode dar uma zedada significativa, então é um risco que você tem que colocar na mesa, que não está no gráfico, não está no balanço. Então eu vejo que o sistema financeiro bancário no segundo semestre tende a andar muito bem, né, com expectativas futuras, mas no final das contas, o curto espaço de tempo é correção para todas elas. O Barsi, no evento do BTG, né, o Gui, ele disse que além de Santander, tá posicionado em Klabin, AS Brasil, Suzano, BB e Unipar. São os ativos aí em que ele tá posicionado. Bons ativos, Gui? Pô, você dorme em paz, né? Você dorme tranquilão. Olha que verdade. carteirinha boa aí para você poder dormir em paz. A gente não vê nenhuma movimentação que te tire o sono. Carteira boa por demais da conta. Barsi tá aprovado, viu, Medina? Tá tranquilo, Barsi. É isso aí, o pai Gui Cunha, ele aprovou ali o posicionamento do Barsi, do Luiz Barsi, na Bolsa Brasileira. Boa, Gui. 4h11. Tem mais perguntas por aí, Camis? Claro que tem, sempre tem pergunta aqui no Expresso da Tarde. Então agora o Felipe Bertella, ele quer que você comente sobre açaí. E açaí, hein? Açaí já foi, né? Açaí foi o trade do Block Trade. A gente chegou, inclusive, até que melhorou um pouquinho.
estava abaixo dos R$ 13 a última vez que nós vimos pela manhã, aí seria uma tristeza triste, o papel poderia voltar, inclusive, lá na faixa dos R$ 11. Só que açaí não tem vida fácil, não, gerou uma grande volatilidade a respeito daquela saída do Grupo Cassino, gerou o block trade, foi para o alvo e agora precisa demonstrar que tudo isso que foi gerado, de fato, irá trazer melhorias ao ponto, inclusive, de colocar dinheiro para os seus investidores minoritários. Não sou comprador de açaí, sou comprador de açaí só nos R$ 11, ou caso venha me chamar a atenção a apresentação do balanço do segundo TRI. Vejo que toda vez que for chegar próximo dos R$ 14, tendem a bater no papel, porque não tem sentido subir mais do que isso não. 14 é onde está no preço. Boa, Gui. Você estava falando de bancos, chegou uma mensagem aqui do Leonardo Nola, ele quer saber sobre Banco Pan. O que você acha, Gui? Banco Pan andou bem, né? Banco Pan foi ousado, Banco Pan meio que dobrou aí do dia para a noite, agora descansa. Tem espaço para subir mais Banco Pan? Pô, tem que voltar lá na casa dos R$ 10, 10,50. É para lá que Banco Pan poderia estar encerrando esse seu movimento de alta, seria até justo. Mas como está descansando, tem que chamar a atenção aí do nosso ouvinte, quer ver para onde? Vou pegar exato aqui para não atrapalhar o trade do povo, 8,50. Então, voltar até 8,50 no mau humor na bolsa aí é justo, até R$ 8 é um cenário de tragédia, mas pode acontecer. Só o destino de Banco Pan está para cima, realmente, 10,50/R$ 11. Lembrando que o mais chocante é que esse papel estava 4,73 até pouco tempo atrás. Mas rompeu todas as regiões de preço, as expectativas futuras para o Banco Pan também é interessante, então tem aí um upside, inclusive. Se está comprado, protege o lucro até esse patamar dos 8,50. Tá louco para comprar Banco Pan por algum motivo, razão ou circunstância, é lá nos 8,50 que você tem que se programar. Boa, Gui. Tô vendo lá também o Vinícius Honório no nosso chat do YouTube. Ele quer que você fale sobre Qualicorp. Qualicorp, caraca, o que aconteceu ontem com a Qualicorp? Minha nossa senhora, a Qualicorp ontem sangrou o coração do jovem trader. Qualicorp ontem mostrou que pode nada subir numa linha reta, mas cair talvez seja mais fácil para o acontecimento de fato ocorrer. E foi testar o suportão. Então foi lá na faixa dos R$ 4,35 que marcou sua mínima. Lá é um grande suporte, marcado também no começo de junho de 2023. Não pode perder aí. Então, para quem está querendo fazer uma brincadeira perigosa, eu gosto, né? De comprar aí nessa faixa de preço e querer buscar um negócio. A gente gosta porque tem relatório botando o Qualicorp a 7, né? Então tem relatório colocando o Qualicorp a 7. O motivo da queda foi uma má digestão também da troca de governança. E o doutor já comentou o que ele acha a respeito, então ficou ruim. Aí o mercado foi em linha com a má digestão aí da troca do CFO, se eu não me engano. Só que o mercado está colocando como barato, né? O preço dos 4,35 até os 4,50, o mercado não gosta de ver Qualicorp abaixo dele. Então, para quem quiser especular, é um bom trade, tá? É um baita de um trade, rompeu os 4,35, tem que acionar o stop porque vai buscar as mínimas do ano lá na faixa dos 3,56. Mas é um crime bom aí que dá para comprar e buscar a abertura do dia de ontem, que foi uma queda de 13%. Crime bom foi bom, hein? O Danilo Silva, ele quer que você fale sobre Porto Belo. Porto Belo, vamos ver como é que foi? Faz tempo que a gente não olha a companhia. Bicho, peraí que eu abri uma empresa, nem é do Brasil aqui. Foi lá de Portugal. Porto Eita. Belo, PTBL3, ixi, azedou, hein? A gente tinha aí uma perspectiva bem interessante. Caso viesse a romper a faixa dos R$ 8, o papel poderia buscar os 12, né, numa movimentação bem produtiva, mas acaba de romper um outro suporte importante, podendo inclusive voltar todo esse cenário de alto otimismo que trouxe Porto Belo. Vejo como oportunidade para quem é mais investidor, fazer uma primeira mão numa faca caindo aí, só para sentir a volatilidade e ir aumentando tudo abaixo dos R$ 6, porque agora o 7,50 vira a principal resistência, mas acima dela só tem lá os 11,50, R$ 12. Gosto de Porto Belo, uma baita de uma companhia, segundo semestre tende a atender cada vez mais o cenário da construção civil e os balanços corresponderem a oportunidades de valuation mais elevados. Mas graficamente está ridículo, tem espaço para cair fortemente. Quem é mais conservadorzão espera chegar na faixa dos R$ 6 e dali para baixo
fica muito ruim, a empresa vai estar extremamente barata e gera oportunidades de compra, tá? Mas eu não esperava ter esse impacto aí no gráfico de Porto Belo. Vai ter que ser um trade de novo só para a virada do ano que vem, mas aí para ganhar um bom dinheiro também. Ó, Gui, chegou uma pergunta aqui, porque eu gosto da TC Rádio pelo seguinte: a gente recebe investidor de todo tipo, né? É Investidor verdade. iniciante, investidor que já tá há muito tempo na bolsa também. Tem uma pergunta aqui do Wes Bike. Ele falou: Gui, eu não entendo ainda de trade. No caso, eu compro e vendo ações iguais do Banco Pan, ou seja, subi e vendeu. Como é que funciona aí, Gui? Aí eu peço pra você fazer aquele racional pro investidor iniciante que tá aqui na TC Rádio querendo acompanhar o mercado financeiro, Gui. Boa, vamos lá então. Parte educacional com Guilherme Cunha. Pessoal, o trade nada mais é do que você realmente fazer o que muitos fazem dentro do dia a dia. Então vamos lá. Quando você abre uma empresa, eu tive uma cafeteria, uma rede de cafeteria. Então o que a gente fazia? Comprava o café, cápsula de café a R$1, vamos especular valor, comprava R$1 e vendia 5. Então, essa diferença era o nosso lucro bruto, e aí debitava a parte do custo da maquininha, o custo do imposto, e aí sobrava um lucro líquido, né? Ok, tinha outros custos diretos e indiretos a ser embutido no preço do cafezinho. O trade é a mesma coisa. Você vai comprar, por exemplo, Porto Belo a 6,50, chegou lá no 7,50 uma resistência, você vai comprar barato e vender mais caro. Essa diferença desse R$1, em questão de porcentagem, é o seu lucro bruto. E aí a bolsa come um pouquinho, a corretora come um pouquinho e o imposto come um outro pocão, e aí depois você detém lá o seu determinado lucro líquido. Só que na bolsa de valores há uma magia, né? Você consegue ganhar tanto na compra, que a nossa cabeça já está condicionada com o exemplo do café, né? É muito fácil você entender que se você comprou algo mais barato e vendeu ele mais caro, você vai ganhar dinheiro. A bolsa, você consegue acreditar que alguns ativos estejam caros e você consegue fazer o oposto. Vender mais caro e recomprar barato traz a mesma dinâmica de você ganhar um din-din. Então, hoje, qual que é o seu, entre aspas, estudo, né? A sua obrigação como um novo trader na bolsa de valores? Ver qual o operacional, qual o estudo mais te coloca uma familiaridade para você identificar o que está barato e o que está caro, se vai ser uma análise técnica, se vai ser uma análise mais fundamentalista, se você vai entender o racional macro para poder pegar um viés mais de macroeconomia, e aí você exerce o seu poder aí de comprar e vender, ou vender e comprar um ativo dentro de um gerenciamento. Isso acho que é o mais importante, um gerenciamento que faça sentido no quanto que você aceita perder, quanto você aceita ganhar, que daí você vira um vencedor na bolsa de valores. Então, identificar barato e caro, como a gente faz na grande maioria dos nossos exercícios no dia a dia. Carro, casa, café, Itaú, Bradesco, tanto faz o nome, desde que você detenha informação, racionalidade, dá para ganhar um din-din. Maravilha, Olha, Guilherme Cunha. merece palmas, de verdade. É Que isso explicação aí. foi essa, hein? Explicação de Guilherme Cunha, sempre com a gente. Obrigado também pro nosso ouvinte que mandou a pergunta. É isso, é sempre trazendo todos os investidores juntos aqui na TC Rádio. Aqui é espaço para todo mundo para debater, conversar, analisar a bolsa de valores, o mercado de capitais. É a nossa missão aqui para você. Gui Cunha, obrigado, viu, pela sua participação com a gente. Um grande abraço a você. Deixo claro, não vou deixar você ir embora sem pedir aquele seu destaque final, né, o Gui Cunha? Pro investidor que quer aproveitar essa meia horinha praticamente de bolsa operando, e quem quer ver os futuros até às 6 horas da tarde, dá pra fazer alguma coisa? Ou é melhor fechar a casinha até amanhã, Gui? Futuros, o futuro de índice, se eu falar para você que a bolsa agora, índice futuro, está em cima do 119, você vai achar que eu tô de caô com a sua cara, mas não tô, né? A gente ficou basicamente 30, 40 minutos e o índice futuro está no mesmo lugar. Então o índice futuro dificilmente vai gerar alguma oportunidade. Acho que o grande insight que a gente tem ele parou, né, de ganhar aquela força agressiva e começa a querer fechar aquele gapzinho que rolou no vencimento do contrato do índice futuro passado. Eu acredito, Medina, que 118,295 é esse ponto, é para lá que a gente vai rumar nos próximos dias. Então fica um insight, principalmente quando a gente falou, né, que dá para ganhar dinheiro tanto na compra como também na venda. Mas não é hoje que vai gerar alguma oportunidade. Acho que o dólar ainda tem bastante zeragem para acontecer. Dólar, tudo que ficar 10 pontos acima do ajuste é oportunidade de venda. E lá no 4834, como muita gente também vai estar encerrando
as suas posições e um baita de um suporte pode ser uma oportunidade de compra. Isso para trade curtinho, sem muita emoção. Oportunidades, não vejo para hoje, mas para os próximos dias. B3, SA3, para mim é o papel mais barato da bolsa ainda, gerando uma oportunidade interessante para quem faz swing trade. Vejo que não tem espaço para ficar caindo B3, sim subindo. Marfrig me acendeu o alerta, levantou plaquinha, Marfrig voltou para cima dos R$7. Nossa, não pode perder o 7. Ficando acima dos R$7 nos próximos dias é bem interessante. E para quem tem estômago, para quem já é mais vivido, calejado, já apanhou bastante na bolsa e gosta de um perigo, Qualicorp voltar mais da metade daquele movimento catastrófico de ontem, e eu acredito que possa vir a surgir nos próximos pregões. Então, Qualicorp aí tá dando uma sopinha. E lembrete, né, o gerenciamento de risco está desenhado. Você perde 10, 15 centavos aí de stop para ganhar R$1 quase, R$1,50 durante esses próximos dias. Então, o risco e retorno aí desse trade de Qualicorp é bem legal. Boa, Guilherme Cunha, conosco aqui no Expresso da Tarde. Valeu, Gui. Grande abraço e até amanhã, hein? Beijo do Cunha. Até amanhã. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.